A paz, irmãos e irmãs, bom dia. Mais um domingo que nos encontramos aqui para falar do amor de Cristo, aquilo que o Senhor tem realizado e nos mostrado através desses estudos sobre o fruto do Espírito. Nós precisamos deles, precisamos que o Espírito Santo esteja atuando em nós. E nessa manhã nós vamos falar a respeito do penúltimo fruto do Espírito, que é a mansidão. É um termo bem difícil de ser traduzido, de ser expressado em palavras, mas nós cremos que o Senhor vai nos abençoar nessa manhã e nos orientar nesse sentido. Vamos ter uma palavra de oração. Te louvamos, ó Deus, pela manhã desse dia, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, que o Espírito Santo possa gerar em nós, ó Deus, sabedoria e entendimento para podermos entender e deixar que Ele realize em nós essa virtude e que ela frutifique em nós para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto base de hoje, além do Gálatas 5, 22 e 23, é Mateus 5, 4. Aliás, desculpem, o Mateus 5, 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Esse texto está inserido no contexto das bem-aventuranças. Bem-aventurado, feliz. Feliz é aquele que é manso, pois ele herdará a terra. Então nós vamos tentar mostrar algumas definições e aplicações para a nossa vida nesse termo tão importante e desafiador para nós, porque ele é mal interpretado na sociedade, esse termo mansidão. Esse termo, que é prautes no grego, que significa mansidão, ele é impossível de traduzir para o português numa palavra só. Ele tem um sentido bem abrangente. Então nós vamos ver aí que tem uma conotação bem abrangente. E esse termo usado, ele tem uma relação com aquele animal, é aplicado para o animal que é domesticado, que é manso, né? Imagine um animal, um cavalo, por exemplo, que é criado solto, e aí ele tem que ser domesticado, passa por todo aquele processo para ser manso, poder montá-lo. Então, o termo mansidão, usado no grego, tem essa conotação de relação com o animal que foi domesticado. Ser manso não tem a conotação de ser desalentado, desanimado, mole, fraco ou destituído de energia ou força moral. Nós temos algumas interpretações da sociedade que vê, quando se fala numa pessoa mansa, é que ela é frouxa, que ela é desalentada, que ela é desanimada, que ela é mole, que ela é fraca, que ele não tem energia. E não é bem isso que o texto, que essa palavra traz para nós. Também ela não é produto de uma boa educação familiar, nem vem de uma personalidade gentil. Mansidão, ela é gerada pelo Espírito, uma força sobrenatural do Espírito Santo em nós. Nós não temos condições emocionais, físicas, para gerar isso, para produzir essa virtude. É só Deus agindo em nós através do Espírito. Então, não é por você ser uma pessoa educada, ter uma família excelente, ou ter uma personalidade gentil, que você vai ser manso. Uma hora você vai explodir, perder as estribeiras e criar sérias dificuldades para a sua vida. Também não é ser capaz dos outros, nem alienado. Não lutar por seus direitos.
Ser manso não é isso. Aquela pessoa que fica lá no seu canto, pode desabar o mundo perto dela que ela não está nem aí. Mansidão é a combinação de força e suavidade. Quando nós temos mansidão ou prautes em grego, nós tratamos as pessoas com cortesia, nós reprovamos sem rancor, nós argumentamos sem intolerância, enfrentamos a verdade sem ressentimento, iramos, mas não pecamos. Somos gentis, mas não fracos. Então aí muda, né? Há uma força nessa palavra, nessa virtude. Nós podemos reprovar sem rancor, argumentar sem intolerância, ouvir, discutir, colocar a sua opinião, mas de forma tranquila. A mansidão tem que ser associada à verdadeira humildade. Mansidão é o contrário de orgulho e arrogância. E nós podemos perceber que muitos mansos na Bíblia enfrentaram dificuldades sérias. Enfrentaram açoites, martírio, mas eles foram fortes na luta contra a injustiça e o pecado. Não foram pessoas simplórias, fracas, frágeis. Foram pessoas fortes, mas que conseguiam controlar a si mesmos. O texto de Mateus 11, 29, ele traz uma lição para nós e mostra o próprio Jesus tomando essa posição para ele. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então Jesus se coloca como manso e humilde de coração. Ele é a própria mansidão. Ele é a referência principal, total, de mansidão, dessa virtude. E só pode acontecer se Deus estiver em nós. Mansidão é a própria essência do caráter de Cristo, que foi capaz de limpar o templo e expulsar aquelas pessoas que vendiam ovelhas e animais e outras coisas no templo, mas ao mesmo tempo perdoar a mulher adulta. Em Números 12, 3, nós vamos ver mais um exemplo de um personagem bíblico que era manso. Ora, em Números 12, 3 diz: Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. No entanto, ele agiu com força, com sabedoria, nos momentos difíceis da sua vida. Ele harmonizou força e suavidade no seu papel de líder. Ele feriu a rocha com raiva, ele matou uma pessoa pelo zelo que ele tinha pelo povo de Israel. Então era uma pessoa enérgica, mas ao mesmo tempo era suave, tinha esse controle emocional. Abraão também demonstra uma atitude de mansidão. Ele abre mão do seu direito e permite que seu sobrinho Ló escolhesse o melhor lugar para seu gado. Havia uma disputa entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, seu sobrinho. Em Gênesis 13, 7, vocês vão ver isso. Mas Abraão, mesmo tendo as condições para exigir o melhor, porque ele era o tio, era o chefe dessa comitiva, ele prefere abrir mão desse direito. Ele não reivindica o direito para si da escolha e permite que Ló escolha para onde ir. Então Abraão também era uma pessoa mansa. E nós vamos ver algumas características de quem é manso. Aliás,
as consequências de quem não é manso primeiro. Nós vamos inverter aqui. Quem não é manso sofre consequências por causa disso. Uma pessoa que não tem mansidão, que não tem essa virtude, é uma pessoa estressada, ela é uma pessoa que tem o pavio curto, como diz o ditado, né? Anda à flor da pele, ela é intolerante, não tem controle de si. Vive angustiado, oprimido, ao contrário do manso, que se alegra. Ele é insensato, tolo, lhe falta sabedoria. É uma pessoa má, deseja o mal para o outro. Às vezes ele não fala, mas deseja em pensamento o mal para o outro. Então nós precisamos entender isso. Às vezes eu não demonstro que eu estou desejando o mal para o meu vizinho, para o meu irmão, para alguém da família, mas em pensamento eu estou praticando isso. E quem é manso? O texto que nós lemos diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eles vão herdar a terra por quê? Pois Deus é quem governa a sua vida, as suas atitudes e pensamentos. Deus é quem governa a sua vida, atitudes e pensamentos. Deus tem todo o controle sobre a vida da pessoa mansa. O manso é uma pessoa submissa à vontade de Deus. Nós podemos ver a atitude de Jó. Ele não seguiu o conselho da mulher para amaldiçoar a Deus e murmurar contra ele. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, né, que ele aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. Então são pessoas submissas à vontade de Deus. Ele está debaixo do controle de Deus. E a mansidão, a pessoa que é mansa, ela consegue dominar a si mesma. Tem sua força controlada. E essa força era controlada pelo Espírito. O seu temperamento, a sua personalidade forte, ela é controlada pelo Espírito de Deus. Então você consegue viver assim. É como se eu fosse aquele animal rebelde, selvagem, que foi domesticado. Então eu tenho controle das minhas atitudes. O manso tem a sua consciência pura. Ele não teme ser difamado. Mesmo que levantem calúnias sobre ele, ele não teme, porque a sua consciência é pura. Ele sabe que não fez isso. Ele reconhece diante dos homens o que ele reconhece diante de Deus sobre si mesmo. Imagina você nesta manhã. Você levantou, se colocou diante do Senhor, fez a sua oração, e na sua oração você fala que você é um miserável, um pecador que precisa da graça de Deus. E aí alguém fala para você mais tarde, né? Você é um miserável. Você é um pecador. E aí você se rebela contra essa pessoa, tenta se defender. O manso não faz isso, porque ele tem consciência do seu pecado, da sua fragilidade diante de Deus. Ele suporta injúrias. Ele é uma pessoa difícil de ser provocado. Ele não se precipita. O manso também reconhece diante dos homens o que ele reconhece diante de Deus sobre si mesmo. Imagina nós, quando confessamos os nossos pecados ao Senhor num culto, nós falamos para Ele que somos carentes da sua graça, da sua misericórdia, que somos pecadores. E em algum momento da nossa vida nós somos questionados. E alguém fala para nós, mas você é um pecador, você não segue a Deus direito. E aí a gente fica nervoso, irritado,
ao invés de dizer para ele, realmente você está certo, eu sou um pecador, eu careço da graça de Deus. Então o manso, ele tem essa capacidade de reconhecer diante dos homens o que ele fala para Deus nas suas orações, nos seus momentos de devocional. Também o manso, ele suporta as injúrias. Ele é uma pessoa difícil de ser provocada. Ele não se precipita. Tem paz e tranquilidade, pois sabe que Deus o defenderá. Em Isaías 11:4 diz a respeito de Jesus o seguinte: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra. Então Jesus viria para abençoar os mansos da terra. Os mansos herdarão a terra por sua capacidade de enfrentar a vida. Pois não andam segundo o seu coração, mas segundo a ação do Espírito Santo, que lhes dá a serenidade para agir com força e ousadia. Em alguns momentos, você tem que ser enérgico, tem que ter atitude, mas ao mesmo tempo também ser humilde quando você precisa disso, dessa atitude de humildade, de enfrentamento, você se acalmar, ter uma atitude mais tranquila. Agora, se você anda cansado, irado, sem controle emocional, a ponto de explodir por causa dos problemas, atenda ao chamado de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu os aliviarei. Jesus é manso e humilde de coração, e ele se oferece para aqueles que estão abatidos, sem controle. Nós estamos vendo notícias quase todo dia a respeito de casais que estão brigados, que estão nessa pandemia, o casamento está sofrendo por causa de brigas. Está faltando mansidão, está faltando essa virtude do Senhor na vida das pessoas. Então, se você se sente assim, sobrecarregado, volte-se para o nosso Deus, volte para o Senhor, volte-se para Jesus, que é manso e humilde de coração, para que Ele possa te aliviar e te dar essa força que você precisa para caminhar, viver a sua vida, em nome de Jesus. Amém.